Jesus andaria num carro de 1 milhão, de 500 mil, com o dinheiro da coleta das ofertas do irmão para estar indo pregar? Então seu corte sobre dízimo viralizou. Que eu queria deixar bem claro mais uma vez que eu não sou contra, né, as igrejas, aos pastores verdadeiros, né, porque existe um pseudo-sistema aí por trás para usufruir desses benefícios, né. Foram 4 apontamentos que eu vi ali muito enfáticos das falas. Primeiro, de Abraão, que a gente explicou na live passada, no podcast passado. O segundo, de Jacó. Jacó, ele chega para Deus e diz: certamente eu darei o dízimo se, ou seja, colocando Deus em prova. E aí? O outro relato que trouxeram foi no Novo Testamento, Mateus 23. Jesus, ele não, concordando com o dízimo, mas a galera esquece de ler as 3 palavrinhas embaixo. Cominho, hortelã e endro. E por que Jesus ele concorda em eles darem o dízimo? Primeiro, porque era alimento. Segundo, porque eram judeus. E terceiro, porque eles dedicavam aqueles mantimentos para a tribo de Levi. Hoje em dia ninguém sabe quem é da tribo de Levi. O exemplo que a gente tinha dos apóstolos naquele período era como se fosse hoje o missionário que vai para missões. O cara que larga a mulher, larga a família, larga a casa e vai para a África, passar 6 meses lá, dormindo em qualquer acomodação, sem luxo, sem riqueza, para pregar o evangelho. Aí sim eu concordo. Até eu daria 10, 20, 30% do que eu ganho para ajudar essas pessoas. Outra coisa que eu coloco muito em pauta, já que o dízimo é algo que os pastores ou padres, por que é que você tem que colocar no envelope seu nome, o valor, o dia, o mês? É uma forma de monitorar, Tuca. Infelizmente, é um sistema que monitora o quanto você ganha. Se no outro mês você vai dar aquela mesma quantia, se ele sabe que é 10%, ele sabe consequentemente quanto você ganha. Então isso cria um parâmetro diferente do que Jesus trouxe, que é não fazer acepção de pessoas. Para a gente entender um pouco melhor. Hoje eu conseguiria, não é minha intenção abrir igreja, mas se eu fosse esse cara, esse líder religioso que quisesse pregar a palavra de Deus sem receber nada em troca, a não ser as bênçãos do céu, o que é que eu poderia fazer? Abrir a garagem da minha casa, chamar mais 3 amigos e eu vou trazer a mensagem no primeiro domingo do mês, outro amigo meu no segundo, outro no terceiro, outro no quarto. Eu continuo com o meu trabalho de empresário, o outro lá é advogado, o outro é médico, o outro é juiz. Somamos os nossos recursos e investimos em material. Por que é que ninguém faz isso? E salientando, não é para todo mundo. Existem vários pastores fiéis, íntegros, honestos, que ajudam ao próximo, que ajudam o semelhante, e eles estão de parabéns. Porque é esse o significado de um verdadeiro pastor. O pastor que a gente tem hoje não é o mesmo da Bíblia. O pastor da Bíblia era cuidador de ovelhas, pecuária. Por que ovelhas? Porque ovelhas, elas são inocentes. Aqui nós, nesse mundo, como pessoas inocentes, circulando, precisamos de uma liderança para nos conduzir como pastores. Mas só existe um pastor, que é Jesus, o bom pastor.